Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Pessoal, esse aqui é o canal Viajando no Tempo. Bora para mais uma aula do conteúdo Estados Unidos no século XIX. Pessoal, a gente já tinha falado da conquista para o oeste, né, no vídeo passado. Só que, pessoal, eu esqueci de um detalhe para falar para vocês, que é a doutrina do destino manifesta. Que essa doutrina era basicamente o seguinte: os Estados Unidos teve a sua conquista para o oeste, né? Sua expansão para o oeste, que veio das 13 colônias britânicas ou americanas, do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Bom, pessoal, é o seguinte: essa expansão, na crença estadunidense, foi guiada por Deus. E isso aí é a doutrina do destino manifesta, que é a expansão para o oeste dos Estados Unidos, na crença americana, foi guiada por Deus. Beleza, pessoal? Só um fatozinho aí pra vocês se ligarem. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a maior guerra dos Estados Unidos, que foi a Guerra de Secessão, que causou 620 mil mortos. Exatamente foi? Pronto, exatamente. 620 mil mortos. Pessoal, tô pegando aqui do meu livro de história. E, pessoal, vamos falar. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram 322 mil mortos. A Segunda Guerra que deixou mais mortos nos Estados Unidos. A Primeira Guerra foi a Guerra de Secessão, que deixou 620 mil mortos. Infelizmente, para a cultura americana. Pessoal, essa Guerra de Secessão foi provocada, aconteceu entre os Estados do Norte, os Estados da União e os Estados sulistas, Estados confederados. Pessoal, agora qual foi a diferença? Qual foram as ideias diferentes, as ideias que esses estados tinham? Pessoal, vou explicar tudo nesse vídeo. Calma. Vamos lá. Os Estados Confederados da América eram os Estados sulistas, ou seja, os Estados do Sul. Eles tinham uma mão de obra escrava e uma mão de obra escravista, né? Já os estados do norte, que formaram os estados da União, eles tinham uma mão de obra livre e assalariada. Ok, pessoal? Pessoal, aí os estados do norte queriam abolir a escravidão no país, ok? E Abraham Lincoln foi eleito, ganhou as eleições presidenciais de 1860, ou seja, se ele ganhou as eleições presidenciais em 1860, ele só assumiria a posse em 1861. Ele era líder do Partido Republicano e representante dos interesses norte, ok? Já em 1861, os unionistas, Estados da União, declararam guerra aos Estados Confederados. Unionistas, Estados da União, Estados do Norte e Estados Confederados, Estados do Sul, exatamente. Em 1861, os Estados unionistas declararam guerra aos confederados. Pessoal, aqui a Carolina do Sul, ele se separou dos Estados Unidos e foi para os Estados Confederados da América. E quem ganhou esse conflito foi os estados unionistas, os Estados da União. Agora, por que, Vicente? Por que eles foram lá, pegaram, por que eles ganharam lá? O que foi? Foi grana, exército? Alguém ajudou? Falou assim, vou ajudar os Estados Unidos. Não, pessoal, nada ajudou. Quem ajudou eles mesmo foi ele mesmo. Ele não teve ajuda de nenhum país da Europa, da Inglaterra, de nenhum, do Reino Unido, de ninguém. Os Estados da União venceu o Sul, que eram os Estados Confederados,
graças à sua superioridade econômica e tecnológica. Eles tinham uma economia muito forte, então eles tinham uma economia superior à economia dos Estados Confederados, né, que eram os Estados do Sul. Então por isso, e a sua tecnologia também era superior, então por isso eles conseguiram produzir armamentos melhores, eles conseguiram produzir equipamentos, armamentos e vários outros equipamentos. E isso representou o fim da escravidão nos Estados Unidos. Abraham Lincoln, em 1863, decretou o fim da escravidão nos Estados Unidos. Porém, 5 dias após a rendição dos sulistas, em 14 de abril de 1865, Lincoln, que havia sido reeleito presidente, foi assassinado. Pessoal, relembrando, Guerra da Secessão causado entre Estados Confederados da América, que eram os Estados do Sul, que tinham a mão de obra escravista. Já os Estados da União, Estados do Norte, mão de obra livre e assalariada. Venceram a Guerra de Secessão, decretada em 1861 e terminada em 1865. Ganharam graças à sua superioridade econômica e tecnológica. Com isso, conseguiram produzir armamentos e equipamentos de melhor qualidade do que os Estados Confederados. Em 1863 foi decretado o fim da escravidão nos Estados Unidos. Perfeito? Em 14 de abril de 1865, Lincoln, que havia sido reeleito presidente, foi assassinado. Beleza? Pessoal, terminamos por aqui. Essa é a segunda videoaula deste conteúdo. No próximo vídeo falaremos sobre a reconstrução radical que aconteceu após essa guerra de secessão. Pessoal, esse aqui é um quadro do meu canal, quadro novo, onde eu vou contar conteúdos, eu vou mostrar conteúdos, explicar como aconteceu, fatos e etc, e etc. Pessoal, aqui eu também vou fazer revisões. Próximo vídeo desse quadro aqui para ver, revisar e relembrar vai ser o último vídeo aula explicativa dos Estados Unidos no século XIX, né, que foi a reconstrução radical. Pessoal, e a gente vai ter um quadro aqui que é visita virtual. Essa visita virtual, a gente vai fazer uma visita virtual, como o nome é autoexplicativo, uma visita virtual para os patrimônios históricos do Brasil e do mundo. Beleza, pessoal? Então, você já se inscreve no canal para você não perder nenhuma videoaula, nenhum conteúdo e nenhuma revisão. Pessoal, esse canal aqui, Viajando no Tempo, é o meu novo canal. Tá começando agora, então peço sua ajuda para o canal crescer. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para mim. Valeu, falou, tamo junto. Fica com a próxima videoaula. Tchau. Ah, não se esqueça de assistir a videoaula anterior para você entender também o que eu estou falando aqui. E para você que não viu a videoaula anterior, é muito importante que você veja. Valeu, galerinha. Fica com Deus. Tchau.